Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você, que não é inscrito no canal, a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Eu agradeço a todos pela compreensão. Bom, hoje nós vamos fazer, pessoal, uma apresentação continuando a falar sobre o livro As Dores do Mundo, que é um livro que nós já estamos comentando há um bom tempo, inclusive, e a gente tem discorrido ao longo dos vídeos vários tópicos, né? Desde o princípio, onde a gente falou sobre questões como o amor, a arte, a moral. Agora a gente vai discorrer ou os tópicos finais do livro, que vão então encerrar esse conteúdo, que vão encerrar basicamente aquela explicação que a gente havia começado a falar sobre tópicos muito interessantes que concernem diretamente e que se relacionam diretamente a assuntos importantes da nossa vida. Bom, hoje a gente vai falar sobre um outro tópico, que seria sobre a religião. E nos outros vídeos finais a gente vai falar sobre outros tópicos também, que são muito interessantes e dizem respeito a cada um de nós diretamente. Então a gente vai continuar a falar sobre este livro aqui, então como eu falei, As Dores do Mundo, do Arthur Schopenhauer. Bem, sobre a questão da religião, o que o Schopenhauer coloca aqui para nós? Ele coloca o seguinte, ele coloca que a nossa vida aqui na Terra, ela é uma vida que ela é muito explicada, principalmente quando a gente pega a questão do sofrimento, das misérias humanas, a gente pega toda a dificuldade que o ser humano enfrenta aqui na Terra para viver a sua vida, a filosofia, e ela vai realmente dar toda a base para isso. Porque, igual a gente falou em outros vídeos, né? O homem ele não teria uma capacidade para ele viver num mundo diferente desse que ele vive. Ele não teria uma base, vamos dizer assim, ele teria que ser algo que ele não é, como a gente falou anteriormente, e isso ele não conseguiria, né? Ele cairia muitas vezes, se fosse num mundo diferente, que não está, não é real, ele cairia naquele tédio que a gente falou e novamente nos sofrimentos, né? Por quê? Porque o mundo real é um mundo de misérias e sofrimentos. E a filosofia, ela dá base para isso. E a gente vai ver então que ele vai falar que, às vezes, o homem, no sentido dele tentar, vamos dizer assim, viver uma vida diferente, a metafísica e a própria religião, ela vai dar às vezes uma outra visão de mundo para o homem. Ele vai ter uma outra visão de mundo, muitas vezes pautado pela metafísica e pela questão da religião, como a gente está abordando nesse aspecto, né? Então, nós vamos ver o seguinte, que o homem, sobre essa questão, no que diz respeito, por exemplo, à religião, que nós vamos comentar aqui nesse momento, a religião ela vai dar para o homem aquela noção de imortalidade, né? O homem ser um ser imortal, né? E muitas vezes isso ele não está diante daquilo que o homem vê, né? No mundo real que ele vive, ele não consegue vislumbrar essa capacidade de ver o mundo melhor. E a religião ela vai dar muitas vezes a ideia de imortalidade para o homem. Ela vai dar uma ideia de uma vida que transcende, né? A vida ela não seria só essa, a vida ela seria também uma outra vida. Depois da morte existiria uma vida que seria a vida eterna, a vida que interessa ao homem, né? Então a religião ela dá muito essa ideia de que muitas vezes o homem ele só consegue isso exatamente por essa questão dessa crença em deuses que dão esse sentido para a vida dele e que muitas vezes a questão materialista e cética elas não vão exercer uma influência sobre o homem. E nós vamos ver que, na verdade, como nós estamos comentando aqui, o que realmente faz com que o homem ele tenha uma vida que vale a pena
é exatamente essa questão, o pensamento filosófico e a questão da metafísica. As interpretações metafísicas também são muito importantes dentro desse tópico da religião especificamente que a gente está comentando. Sobre as interpretações metafísicas, ele vai falar o seguinte, que vamos dizer assim, os templos, assim, a parte, vamos dizer assim, as igrejas, tudo isso, elas vão dar essa questão metafísica para o homem, que ele vai, então, muitas vezes, se contentar, principalmente do ponto de vista metafísico, com as fábulas, com os contos, com coisas assim que vão dar explicação, né? Essa parte da metafísica, as fábulas, os contos vão dar uma explicação suficiente da existência e da sua moralidade. Por exemplo, o Alcorão. O Alcorão, ele serviu de base para uma religião específica, tá? Para fundar uma religião específica. E no caso disso, ele vai dar, então, esse Alcorão, então, que ele vai serviu de base para uma religião específica, ele vai satisfazer, tá, as necessidades metafísicas de muitas pessoas. Então, ele vai realmente mostrar que o desprezo pela morte vai dar um fundamento à moral muito grande. Então, para explicar que as questões, por exemplo, como a gente está comentando aqui, as fábulas, os contos, o Alcorão, que vai ser base para a fundação de uma religião específica, isso tudo vai dar, então, uma base moral, o desprezo pela morte, vai ter aquela visão, muitas vezes, que vai satisfazer a questão metafísica, tá? E também, com relação, aí a gente pode falar também com relação a tudo aquilo que o homem enfrenta na vida dele, todas as dificuldades que o ser humano enfrenta, todas as aflições, né, tudo aquilo que faz parte, que permeia a vida humana aqui na Terra, né, as aflições, os cuidados, aquilo que permeia a vida humana aqui na Terra, às vezes isso pode, como diz o próprio Arthur Schopenhauer aqui, o homem ele pode viver, muitas vezes, num mundo que não seria esse mundo, um mundo pautado principalmente pelas superstições. Então, esse homem que vive aqui na Terra, ele não seria um homem voltado somente para essas questões que o afligem, né? Que o mundo que ele vivencia, né? No seu mundo real, na sua vida cotidiana, porque ele é influenciado muito por essas questões que colocam em xeque, às vezes, a sua felicidade, as aflições, os problemas que ele enfrenta no seu dia a dia. Mas as superstições, elas fariam com que o homem ele tivesse um sentido para a sua vida e que muitas vezes isso estaria desvinculado desse mundo real que ele vive, né? Para tentar muitas vezes viver uma vida melhor, uma vida realmente, ele poderia realmente ter que representar sacrifícios, orações, né? Muitas promessas, muitas peregrinações, ele na verdade viveria uma questão que não seria muitas vezes real. E esse lado místico, ele preencheria o homem de alguma maneira. O homem ele seria preenchido por isso. Então, na verdade, o homem ele estaria, vamos dizer assim, vivendo num mundo de fantasia, não no mundo real. Um mundo fantástico, um mundo de fantasia, um mundo que não seria um mundo que ele vive, seria um mundo da cabeça dele, um mundo imaginário, mas que, na verdade, ele estaria muitas vezes também tirando o homem da vida real. E às vezes o homem poderia passar por algum perigo, entendeu? E vamos supor assim, ele estaria, às vezes, diante de perigos imprevistos, porque ele estaria, muitas vezes, imbuído nesse espírito fantástico, mas esse espírito fantástico daria um sentido também para a vida dele. O homem não deveria, então, desdenhar disso. É uma coisa que faz parte da vida humana, embora não seja, muitas vezes, o mundo real. O mundo real é feito de aflições e de tantas coisas assim. E as almas bárbaras, para você domá-las, não adiantaria você também criar uma verdade para domar pessoas cruéis, pessoas bárbaras. Você teria que ter uma fé positiva. E quando a gente vê, por exemplo, em relação à parte moral, a gente vai ver que a religião cristã, ela dá uma base moral
muito interessante, ela é moralmente superior a muitas outras religiões, né? Nós vamos ver que a religião cristã, ela realmente, nesse ponto, ela é muito superior, mas a gente vai ver que, às vezes, a moral que as religiões ensinam, diante, às vezes, de situações difíceis, de sofrimentos que o homem tem que passar, de dificuldades, de momentos onde ele vai travar muitas batalhas, muitas dificuldades, a religião, ela não vai mostrar essa capacidade que o homem tem de enfrentar isso. Por quê? Porque o homem, ele seria um ser fraco, a religião ela é fraca, mostra que o homem ele é fraco diante dessas situações. Na hora que realmente, vamos dizer assim, as coisas ficam difíceis, né, que as coisas ficam complicadas, que a vida, ela, vamos dizer assim, que existem desafios, existem coisas que colocam, vamos dizer assim, um medo, né, colocam uma dificuldade, que a religião, ela mostraria somente que ela não é moralmente eficaz para combater esses momentos de dificuldade, onde a gente tem os crimes, a gente tem as coisas negativas que acontecem na vida. A religião ela não seria moralmente eficaz. Na realidade, ela não cumpriria o papel dela de uma coisa eficaz. Por quê? Porque ela mostra, muitas vezes, a fraqueza. A fé mostra que a fé é uma coisa fraca, que existe uma fraqueza da própria fé. Então, na verdade, o que ele vai falar? Que o homem, quando ele realmente vê que o que existe na vida dele é algo que não vai realmente ser capaz, principalmente no que diz respeito à religião, será algo que vai dar realmente uma fortaleza diante dos desafios da vida, diante das dificuldades, dos crimes que apresentam, dos problemas ali. Agora, se o homem consegue ultrapassar a questão da justiça, obstáculos, justiça, outro obstáculo seria a questão da honra. Se ele consegue transpor esses obstáculos, esse homem, ele nada poderá impedir dele seguir adiante. Então, na verdade, ele precisa, né, é necessário que ele transponha esses obstáculos de justiça, de honra, porque se ele conseguir transpor esses obstáculos, o obstáculo da religião, ele será transposto facilmente, né? Será transposto facilmente. Então, aqui ele vai falar que na religião, por exemplo, dos gregos, né, a moral, ela diz respeito, não existem dogmas, diz respeito mais ao juramento, embora de uma maneira geral, ela não é inferior, os gregos não é inferior aos cristãos, né, não é inferior aos cristãos, embora ele não tenha dogmas que fundamentem, né? Ele tenha simplesmente a questão do juramento. Mas em relação à parte moral, quem é superior são os cristãos. Os cristãos, eles são realmente superiores. Ela é totalmente superior a todas as outras, né? E nós vamos ver que, na verdade, no próprio budismo, nessas religiões, né, que a gente vê por aí, que também são religiões onde a honestidade, a fidelidade, a tolerância, tudo isso é muito comum, né? E nós vamos ver que existem muitas coisas que acompanham o cristianismo, né? Por exemplo, crueldades, cruzadas, exterminação de povos, a questão da escravidão, né? Os negros, a escravidão, né? O fato deles serem perseguidos, trabalhos forçados na América, sem direito à pátria, à família, é uma vida mais difícil mesmo. Isso vai realmente botar em xeque, né, a questão de que se o cristianismo é superior. E ele vai falar também que a religião é uma maneira de você conquistar o céu. Por exemplo, é uma maneira que você consegue conquistar o céu através da religião. Você vai, através da religião, você vai conquistar algo superior, você vai conquistar o céu, por exemplo. E os padres, eles são muitas vezes o caminho para você conquistar o céu. E a confissão, ele também vai falar que a confissão, o homem, ele realmente tem a capacidade, de julgar bem as coisas. O homem, ele tem essa capacidade de julgar bem as coisas, né? De julgar o que é certo e o que não é certo, a questão do bem e do mal. O homem tem essa capacidade de julgar, né, o bem ou o mal. Ele tem vamos dizer assim, um discernimento para ele julgar uma coisa e outra. Ele não é um ser que ele não é, a confissão é um meio, inclusive que faz com que o homem tenha essa capacidade de julgar o bem e o mal. Ele consegue ter como, vamos dizer assim, ela é algo que vai fazer com que o homem
ele tenha essa capacidade de, vamos dizer assim, muitas vezes ter essa capacidade de julgar, né? De julgar o que é certo e o que é errado. Mas isso nós vamos ver que faz com que ele muitas vezes tenha uma atitude muito parecida com Deus, vamos dizer assim. E ele vai falar também, para finalizar, que a religião, muitas vezes, ela é algo que ela é essencial, na verdade, para a humanidade, é algo muito importante para a vida da maioria dos homens, mas que filósofos, muitas vezes, por exemplo, a gente pega dentro da filosofia, muitos filósofos que eles acham que, na verdade, a religião ela não é algo que é tão importante, na verdade, ela seria uma coisa que não seria tão interessante, ela seria até um obstáculo à filosofia, ela seria algo que atrapalharia, né? Ela colocaria muitas vezes, ela ia realmente ocupar um lugar que isso é considerado principalmente pelos filósofos, que ela estaria ocupando o lugar da filosofia. É como se ela fosse uma pedra no sapato, no caso de muitos filósofos, porque muitos filósofos, eles consideram muito mais, eles levam muito mais em conta a filosofia do que a religião. A religião para eles não é uma coisa tão interessante. Então Deus, no caso dessa filosofia, né, ele seria algo que daria um caminho para o homem. Mas Deus, de fato, ele não é, por exemplo, para os filósofos visto como uma explicação, né, para aquilo que é realmente próprio do conhecimento, né? E nós vamos ver que na verdade, os filósofos que muitas vezes criticam isso, eles acham que a religião ela não dá essa capacidade da humanidade progredir, né, em busca do verdadeiro, em busca daquilo que realmente importa. Então, basicamente, é isso que nós podemos, então, considerar hoje, como a gente realmente pode considerar esse aspecto, né, muito interessante, muito válido, porque a religião ela está presente. O catolicismo, principalmente, que é uma das religiões mais imponentes, elas conseguem influenciar muitas pessoas, principalmente no sentido de que para quem vamos dizer assim, para quem é cristão, que o mundo ele não é só isso, o mundo ele não é só uma vida presente, né? E que na verdade o mundo que realmente importa e que a maioria das religiões ela vai pôr é um mundo onde não é um mundo material que é o que importa, é um mundo vamos dizer assim, um mundo que realmente só Deus pode dar para o homem, né? Um mundo perfeito, um mundo onde não é esse mundo que vai saciar, que vai corresponder às suas maiores, os seus maiores, aquilo que o homem ele quer para a vida dele. O homem ele tem uma vontade de se realizar. O homem tem uma vontade de fugir da dor, fugir do sofrimento. Ele tem essa vontade. Só que o mundo ele não consegue fazer com que o homem ele tenha a sua vida satisfeita no mundo. Por quê? Porque o mundo ele não é justo, o mundo não é um mundo bom para o ser humano, o mundo só traz dificuldade, só traz dores, misérias. E a religião seria libertadora, seria algo que prometeria uma vida imortal, seria algo que realmente traria essa realidade muito mais plena para o homem, uma realidade imortal, algo que pudesse realmente fazer com que ele se realize, vai fazer com que o homem ele possa ter uma vida plena, uma vida diferente da vida que ele leva, porque a vida que ele leva não é uma vida plena, é uma vida cercada de muitas misérias. Por mais que ele tente se realizar, ele sempre vai enfrentar barreiras no seu caminho, ele sempre vai enfrentar obstáculos no seu caminho, e somente quando ele se apoia na questão da fé, que, como nós falamos, às vezes, diante das dificuldades que aparecem na vida, a fé da pessoa é fraca, a fé ela não é, a religião, né, como a gente comentou anteriormente, ela não é a resposta, ela é fraca para responder a muitas questões morais, né?
ela acaba tendo essa incapacidade de responder a muitas questões morais, só que a religião ela acaba sendo ainda algo que dá o sentido, né? Porque a fé é algo que dá o sentido para a vida dos cristãos, principalmente, e faz com que o cristianismo, então, como a gente colocou aqui, seja a religião das religiões, né? Aquela que realmente tem uma moral completamente superior, tem algo que realmente tem de especial que as outras religiões não têm. As outras religiões são fracas, então o cristianismo ele vai ser a resposta para essa fraqueza que as outras religiões têm. Embora muitas vezes todas as dificuldades, as barbáries, os problemas botem em xeque a própria religião. Bom, então com isso a gente termina esse assunto da religião e a gente vai continuar a falar sobre outros tópicos que são muito interessantes. Muito obrigada a todos pela atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.